Então, nesse segundo bloco, a gente volta e você lançou um monte de provocações que eu quero resgatar agora. Mas antes, eu queria saber como é que você foi parar na FAC. Você tem que contar esse pedaço. Como é que eu fui parar na FAC? Bom, concurso, né, em 2009, né, julho de 2009 o concurso. Eu fiz, né, para a área de produção e edição jornalístico, né, onde eu tinha alguma experiência. Eu tenho, minha trajetória acadêmica, ela é até esse momento um pouco restrita, quer dizer, a minha experiência profissional. Claro, eu dei aula no UniCeub, no IESB um semestre e estava como professor, exclusivamente como professor na Católica. Antes de entrar na UNB, eu fiz o concurso. Passei, hoje estou lá cuidando, junto com o professor Solano Nascimento, do jornal Laboratório, do campus. Né? Um jornal que circula, o jornal Laboratório dos alunos de jornalismo. Mas por que você teve assim, essa vontade de mudar mesmo teu norte? Eu cansei de redação, né? Redação é bom até um certo momento, algumas incertezas, né? E, claro, a possibilidade de reflexão, de pesquisa, eu gosto muito de dar aula, né? Então, para mim, é um mundo maravilhoso, perfeito, estou muito à vontade na UNB. Eu fui aluno de letras da UNB, não cheguei a concluir o curso, né? Mas não fiz jornalismo na UNB, fiz no UniCeub. Fazia as duas coisas junto. Então eu voltei na verdade, é minha estreia na FAC. Eu tenho muitos amigos que se formaram na FAC, vivi, de vez em quando ia lá, quando era estudante de letras e tudo mais. Queria estar ali de alguma forma. De alguma forma, assim, de alguma maneira, eu realizo uma vontade que ficou, tinha ficado para trás, né? De entrar naquele universo, que é muito bacana, né? E como é que você lida... E assim, aí eu acho que, só completando, desculpa, assim, a comunicação, eu me sinto mais à vontade na comunicação. Né? Eu ia te perguntar como é que é esse diálogo, então, já que você está inserido, um pensador da literatura contemporânea, do escritor, que existe hoje nesses questionamentos aí, todos a respeito da vida ou morte da literatura em tempos da internet, do texto rápido, do texto fácil. Como é que você vê a nova geração, os seus alunos? Como é que eles entram em contato com a tua proposta de estudo e como é que eles respondem a isso? Eu não tenho ainda não tive a oportunidade ainda estou há pouco tempo na UNB, estou uma disciplina que é muito jornalístico, né, específico, então não tive ainda a oportunidade, estou me credenciando na pós, não tive ainda a oportunidade, digamos, de testar essa relação entre literatura e mídia com os estudantes. Mas o que eu percebo é, infelizmente, uma distância muito grande do mundo da leitura, né? Os escritores contemporâneos são muito pouco lidos, né? Poucos, alguns têm um público, digamos, cativo, mas não são, assim, é um pouco desanimador nesse sentido, né? Você fala em Sérgio Santana, os estudantes não sabem de quem se trata, né? Rubem Fonseca, eles já ouviram falar, João Gilberto Noel também não reconhecem como algo relevante. Esse é um panorama que eu tento discutir um pouco aqui também, né? Como a literatura reconquista, se é que ela vai reconquistar ou tem que reconquistar esse leitor, né? Também não fico muito nessa nostalgia do leitor perdido e tudo mais, porque de fato, está perdido, né? Não tem muito a sedução do mundo da TV, do mundo da internet. Aí são outras, você falou em internet, né? Outras maneiras de entrar em contato. Também não sou um saudoso do objeto livro, não. Assim, acho que há formas diferentes de ler, né? Suporte. Tem o meu Kindle ali, que eu estou tentando entender como é que funciona. É difícil, não é fácil. Para quem gosta do livro, né? Do objeto livro, não é uma adaptação tranquila. Mas a grande questão é a seguinte, é tempo disponível, eu acho, tempo de concentração, tempo em que você devota ao ato da leitura, né? Porque um romance exige muita disposição, né? Para ser lido, um romance de verdade, né? Não um romance que repete formas narrativas que já estão aí nos meios de comunicação. Na dispersão você não consegue. Você fala até isso aqui, né? Uma certa dedicação mesmo. A literatura precisa disso, né? São poucos que estão dispostos a isso. Porque volto a usar o termo, né? As seduções do mundo do entretenimento, do mundo, são muito, muito sedutoras, para ser redundante. Não, e na introdução você lança
algumas coisas que eu fiquei bem preocupada, né? São frases suas mesmo, né? Ninguém lê todas as informações, óbvio. Se você abrir uma página hoje na internet, você se dá conta dessa megalomania aí da informação, né? A moda define a sociedade contemporânea, e aí você menciona e você nomeia várias modas também nesse sentido, né? E aí, uma frase da Sarlo, que é a reconfiguração mass-midiática da cultura, que culmina nesse personagem escritor, que é a moda, é a mass-mídia, tudo meio que aquela cena, né, de um escritor sendo devorado por uma série de outras interseções e como que ele lida com tudo isso. E aí você vê escritores entusiastas nesse sentido, que sabem lidar, e você já disse que outros não. Há várias respostas a esse, respostas literárias, eu quero dizer, né? Porque tem as respostas midiáticas, gente que, por exemplo, se nega a dar entrevista, são poucos, né, hoje, que são os mais antigos, e aí volto a falar em Rubem Fonseca e Dalto Trevisan, e criam com isso também um fato midiático, né, claro, não dão entrevista, se tornam ainda mais interessantes, né, para a mídia. Você tem gente que sabe que se não tiver, isso na performance, digamos, na construção de uma figura de autor, né, que se não tiver na mídia não existe, então precisa falar, precisa saber como falar, precisa saber o que dizer, como dizer, se comportar e tudo mais. Gente que lida muito bem com isso, né, com os meios de comunicação. E claro, os que não se adaptam, digamos assim, até porque tem uma visão, digamos, pouco entusiasmada do papel dos meios de comunicação, né? Mas, em geral, a experiência mostra que as pessoas, sim, gostam de dar entrevista, o espaço, normalmente, aí é uma coisa que eu discordo também, eu acho que o espaço não é tão pequeno como se fala, ainda mais pensando na internet hoje, mas mesmo no jornal impresso, né, tendo em vista o interesse que a sociedade tem pela ficção, e aqui eu estou falando estritamente de literatura, né, não de livros de uma maneira geral, né. Na literatura, as respostas são curiosas, né? Tem um escritor que diz não quero saber desse troço, como se não existisse, né? É assim, uma posição do negativismo, né? E faz uma literatura bem literária, né? No sentido de, não, eu quero justamente ser um contraponto a isso. Tem gente que vai incorporar formas narrativas, vai escrever como se fosse um roteiro, ou empregando, aproximando a literatura do cinema e tal, gente que mexe muito com isso também, né? Tem gente que não consegue se desfazer da sua formação, como o caso do Marcelo Mirizola. Quer dizer, para mim ele escreve uma espécie de biografia da sua geração, né? Uma geração que cresceu vendo televisão, né? Já não é mais o escritor que gostaria de ser cineasta, né? Muitos desses escritores, Silviano, Santiago, Inácio Loyola Brandão, esses caras todos, eles queriam ter sido cineastas, porque leram gibi na infância, indo para a adolescência, e foram cinéfilos inveterados, né? Mas como o cinema é uma coisa mais complicada, tem dinheiro, blá, 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 produção, muita gente, né? Aí eles vão para o mundo da literatura, né? E não saem mais e tal. Mas a televisão já não é central. Na nova geração, a televisão já é central. E você tem um novo momento em que a internet vai interferir nisso de uma maneira muito contundente, né? Então, a discussão hoje de como é que se faz, é possível a interação, não é, o leitor colabora, não colabora, né? Então, você tem, por exemplo, Bernardo Carvalho escreve um livro todo reflexivo em torno desse tema da mídia, da relação da mídia com o escritor, com a escritura, com a literatura, chamado Teatro, né? Em que ele entra a fundo mesmo, questionando as dualidades, a questão da identidade do escritor no mundo de hoje, o que ele diz, para quem que ele diz, o que é, na verdade, o que é real e o que não é real, né? Então vai questionar. O Sérgio Santana, voltando a ele, quer dizer, tem essa coisa metanarrativa, discutir o próprio ato de narrar, desde sempre, em que ele incorpora essas questões de comunicação. Fluidamente, né? Já vai nele. E realiza isso muito bem, né?
principalmente num livro que eu gosto muito, chamado A Senhorita Simpson. Né? Para mim é a grande virada, uma virada na obra do Sérgio e um livro importante para a literatura brasileira, pouco valorizado para a literatura brasileira contemporânea, uma virada tipo, olha, um olhar para o mundo globalizado, que era tímido antes, né? O Sérgio Santana escancara isso de alguma maneira, né? E dá uma resposta. Ele, por exemplo, quer dizer, foi professor lá na UFRJ de comunicação e tudo mais, mas é alguém que tem uma visão bastante crítica, né, dos meios. Esse trabalho, quer dizer, tem uma coisa de método no sentido de, eu acho que é possível pensar a mídia por meio da ficção. Eu acho que a ficção... Segura essa informação. É possível pensar a mídia por meio da ficção. Você está lançando uma provocação braba, né? Sim. E aí você segura também aí, porque você vai ter a resposta no próximo bloco. Até já.